Sabe que você pega a Constituição brasileira e você tem vários artigos tratando de tributos. Eu gostaria de ler o pedaço de um desses artigos, porque ele dá a devida dimensão da confusão que é esse assunto chamado tributos. Bom, o trecho é o parágrafo 1º do artigo 150. Ele é tão belo, tão poético, tão bem montado, que eu vou pedir uma música de fundo para poder ler. Porque não dá para ler assim a capela. Precisa ter uma musiquinha. Vamos lá, então. A vedação do inciso 3b não se aplica aos tributos previstos nos artigos 1481, 153, 1, 2, 4 e 5 e 1542. E a vedação do inciso 3c não se aplica aos tributos previstos nos artigos 1481, 153, 1, 2, 3 e 4 e 1542, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 1553 e 1561. Não é poesia pura? Não é lindo? Tem goteira, né? De tanta vedação. Né? Total, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Poxa. Bom, se alguém entendeu alguma coisa, por favor, 11 999 592 100 com um joinha. Polegarzinho pra cima, pode mandar o chifrinho. Tem chifrinho, né? Chegou o chifrinho já aqui. Pronto. Vai. Agora, se não entendeu e quiser mandar uma sonora vaia barulhenta, a gente põe no ar. Quanto mais louca for a vaia, melhor. Porque o sistema tributário do Brasil é louco e merece vaia mesmo. Então, pintou vaia, Carla, você avisa, a gente tasca uma vaia no ar, porque é inacreditável. Bom, esse parágrafo que eu li é um trailer, é um resumo, é um demo do nosso sistema tributário. Ele é assim, um sistema que sufoca quem produz, atrapalha a vida da economia nacional e prejudica os mais pobres. É um sistema pavoroso que parece uma praga. Ele está espalhado pela Constituição, como eu acabei de ler. Esse é um dos artigos, tem vários. Se alguém abrir a Constituição no computador e procurar escrever tributo, ou tributação, ou tributar, ou impostos, ou contribuição, vai ter um monte, é um negócio inacreditável. É na Constituição, é o Código Tributário, ele é modificado por emenda constitucional, por lei complementar, por lei ordinária, por medida provisória, por decreto, por resolução, por portaria. É um inferno. Agora, nada é 100% ruim para todo mundo, do contrário. Imagina, se é 100% ruim, você para de usar. Né? O Felipe Bueno que corre, ele compra um par de tênis que é 100% ruim, ele não vai usar. Já passei por isso. Já passou, todo mundo já passou. E às vezes é um pontinho, né? Que você não consegue explicar como resolver aquilo. Bom, tem quem ganhe com isso. Adivinha quem ganha com isso? É o bicho que tem aqueles olhos grandes, que tem aquela boca grande, que é o Estado que eu gosto de chamar de comedor de PIB. É o nosso comedor de PIB. A gente se esfalfa para produzir PIB, vem o Estado e come. Lembra daquele amigo guloso da escola? Que pedia pra você dar uma mordidinha no seu sanduíche? Um pedaço? Dá um pedaço. E aí, ele dava aquele pedação. Não, sem falar quando ele pedia pedaço de chocolate desse tamanho. Né? Pois, exatamente. Que é isso. Então, esse amigo, comedor de PIB, amigo, montou um sistema que corrói a sociedade, mas ele assegura o máximo de arrecadação com o mínimo de trabalho. O dinheiro cai por gravidade. É muito bom esse sistema para arrecadar impostos. A gente trabalha para eles. E eles ficam lá esperando o dinheiro cair. Né? Bom, ali dentro dessa quantidade de dinheiro que eles mordem, não segundo as necessidades da sociedade, mas segundo as necessidades de financiamento do Estado, sabe-se lá como constroem esse conceito. Tem coisas naturais do Estado, saúde, educação, segurança e tal, mas tem as loucuras do Estado, tem as distorções do Estado, tem as irresponsabilidades do Estado. Tá faltando dinheiro? Pisa no acelerador. Não é à toa que em 1989 o comedor de PIB engolia 1/4 do nosso chocolate, né? O chocolate que o Felipe Bueno lembrou agora, e agora engole 1/3. E mesmo assim todos os governos estão com déficit. Quer dizer, os caras comiam 1/4, comem 1/3 e não dá ainda. Vai o chocolate inteiro, né? Bom, os mais pobres são os mais prejudicados? Dane-se, alguém tem que padecer na batalha. Não tem problema. O empresário vai ter dificuldade para pagar
tributo, a vida dele vai virar um inferno? Desculpa, mas ele que trate de abrir os olhos, porque se não pagar direitinho, vai um fiscal lá. E aí o fiscal lá bate na porta, tasca uma multa monumental, que às vezes é maior do que o patrimônio líquido da empresa. Não pode funcionar. Depois de enfrentar a discussão da reforma da Previdência, a gente vai enfrentar agora a discussão da reforma tributária, que desde 1965 a gente não faz essa discussão profunda. Bom, qual é o objetivo desse debate de fazer uma reforma tributária? Em tese, é pegar uma estrutura de cobrança de impostos que é injusta e transformá-la numa estrutura mais justa, né? Mais moderna, mais simples. Todos os países cobram impostos diretos e impostos indiretos. O imposto direto é aquele que você paga e não tem como mandar a conta para ninguém. Imposto de renda, por exemplo. Não dá para você embutir o que você paga de imposto de renda no produto que você vende, no serviço que você presta. Você recebeu o dinheiro e depois você vai pagar o imposto de renda. Agora, tem o imposto indireto, que é aquele que você, tipo IPI, que é um imposto federal sobre produto industrializado, ICMS, que é um tributo cobrado sobre circulação de mercadoria. A empresa calcula os dois tributos, entrega o dinheiro para o fisco, mas daí ela pega o valor recolhido e joga no produto que ela vende. E quem paga é o consumidor. Metade da carga tributária brasileira é formada por impostos indiretos que são jogados nas costas do consumidor. A maioria dos países monta a sua estrutura tributária sobre impostos diretos, como renda, por exemplo, né? E não sobre impostos indiretos. O Brasil cobra indiretamente metade de tudo que arrecada, acabei de dizer isso. A Alemanha 38%, nos Estados Unidos 23%. O resto é tributo direto, imposto direto. A consequência de uma tributação menor e indireta é o quê? Produtos mais baratos. Não é o único motivo, mas é um dos motivos. Volume de venda é motivo, custos variados, fretes, etc. e tal. Essa é uma das razões que fazem os preços no Brasil serem tão altos. Pega um preço que incide sobre toda a economia. Combustível. Se você pegar a soma de impostos, contribuições e taxas, 55% do preço final é tributo. Nos Estados Unidos é 13%. Qual é o efeito sobre frete, sobre a renda dos caminhoneiros, sobre a renda do agricultor, sobre o preço final dos alimentos? Algo que pega 55%. E esse 55% é um número falso. Por que ele é falso? Porque se você, vou deixar por 50, se você, de R$2 que você cobra, 1 é imposto, você está adicionando 1 ao 1. Então é 100%. Você pega o preço, sem imposto, mete 100%, vira 2. Quando você calcula ao contrário, você diz metade é imposto, mas na verdade você dobra, você pega o mesmo tanto que todo o processo produtivo rende e toma para você um número igual e obriga a cobrar o dobro. É o dobro, 55% é 110, né? Bom, mas não é só isso, né? Quando você pega a tributação sobre o que as pessoas ganham, em geral, quem ganha mais paga mais. Quando o tributo se dá sobre o que as pessoas compram, é o contrário. O pobre paga mais. Então, uma coisa é você tributar, por exemplo, pegar o IPTU. O cara mora numa casa maior, paga mais IPTU. Mora numa casa menor, paga menos IPTU. Mora num bairro mais caro, paga mais IPTU. Mora num bairro mais barato, paga menos IPTU. IPVA, comprou um carro mais caro, mais IPVA. Carro mais barato, menos IPVA. No imposto indireto é o inverso. Então, quanto menor é o salário, maior é a quantidade de dinheiro que o cara paga. Por exemplo, pega duas famílias, uma com renda de 2 mil e uma com renda de 20 mil reais. Se as duas famílias comprarem os mesmos produtos no supermercado, vamos imaginar 500 reais. Porque não é porque o cara ganha mais que ele precisa comer mais. Vamos arbitrar que eles gastaram 500 pau no supermercado. As duas vão pagar 175 reais de impostos. Na família de 2 mil, 175 reais dá 8,75% da renda. Na família de 20 mil, isso dá 0,87%. Ou seja, a família de renda menor vai pagar 10 vezes mais imposto que a outra. Não é justo. Se você lastreia o grosso da sua arrecadação em cima deste tipo de tributo, não é justo. Uma parte, todo mundo cobra, mas 50% contra 23% nos Estados Unidos. A diferença de renda aparece maior. E mesmo no imposto sobre a renda, a gente conseguiu criar um sistema concentrador, que de novo favorece os mais ricos. Por exemplo, deduções na área de saúde. Elas beneficiam 20% da sociedade. 80% da sociedade não pode usar. Não tem como usar. Então por que o mais pobre vai ao SUS e o mais rico
vai ao hospital privado ou vai à clínica privada, pega a notinha fiscal e tasca no imposto de renda. Por que ele pode fazer isso? Não, porque afinal o SUS não consegue prover um sistema eficiente para todo mundo. Sim, mas para todo mundo. Então, se é todo mundo, porque os 20% falam, já que não é bom o suficiente, eu que tenho renda e posso pagar um hospital ou uma clínica, reembolso toda a despesa. Claro, além disso você tem o plano privado, uma parte você reembolsa pelo plano, mas o que sobrar você reembolsa, você bota o espeto na conta do Estado. São 15 bilhões de reais em 2000, agora, esse ano. Em 2010 eram 10 bilhões, subiu para 15. É dinheiro que é transferido dos mais pobres para os mais ricos, da comida do mais pobre, desse imposto indireto, para a renda direta do mais rico. Não faz sentido um negócio desse. Então, bom, mas vamos deixar de lado um pouquinho as pessoas, vamos entrar nas empresas. Pega uma empresa que atua em todo o país. Ela presta contas à Receita Federal, às Secretarias da Fazenda de 26 estados, Distrito Federal, todas têm uma legislação própria. Se você pegar de 1988 para cá, foram 6 mil leis federais sobre tributos, 374 mil leis estaduais e 700 mil leis municipais. Bom, porque o que o camarada tem que administrar. E também ele precisa se entender com esses pagamentos todos e definir qual é a alíquota que ele vai usar. Aí ele pega, por exemplo, a tabela de incidência do IPI, tem 400 páginas. A chance dele errar é enorme. Então não é à toa que uma empresa que atua no Brasil inteiro gasta quase 10 horas por dia útil cuidando de tributos contra menos de 30 minutos em qualquer país civilizado. 30 minutos. 10 horas por semana, por dia útil. Não é à toa que as grandes empresas aqui têm departamentos com até 20 pessoas para cuidar do pagamento de impostos contra 2 funcionários num país civilizado. 2. Então você tem uma estrutura que é brutal, é cara. E mesmo assim, muita coisa passa, porque tem uma receita dizendo, não, mudou a linha 2, aquele trecho que eu li da Constituição, tem tudo que é texto. O camarada lê, interpreta de um jeito, obviamente ele vai interpretar do jeito mais favorável para a companhia, obviamente a Receita vai interpretar do jeito mais desfavorável, mais favorável para o comedor de PIB. Não tem como ser muito diferente. Você tem casos em que o contribuinte, numa mesma operação, ele é autuado pelo Estado exigindo o ICMS e pelo município exigindo o ISS, sendo que ISS é serviço, portanto não é produto, e o ICMS é produto, portanto não é serviço. Pô, mas o cara vendeu um produto e um serviço? Como é que funciona isso? Bom, então está mais do que na hora da gente mexer nesse sistema que alimenta o comedor de PIB. A gente fez uma reforma tributária em 1965, como eu disse, e a ideia naquele tempo era dar um jeito de financiar o déficit do Estado. Já era isso. Ninguém faz reforma tributária para outra coisa. Não é para financiar o déficit da sociedade, a falta de recursos das pessoas, o cheque especial das pessoas. É o cheque especial do Estado. Bom, de início a Receita reagiu, foi bem, começou a aumentar. Meados da década de 70 começaram a surgir os problemas. O déficit do governo federal voltou, os estados começaram a gastar mais e mais, e agora a gente vai ter que reformar tudo de novo, né? Porque deu tudo errado. Aí hoje, a gente não pode cometer o mesmo erro. Hoje o estado de São Paulo traz uma tabela, da qual a gente acho que ainda vai falar mais tarde, em que lista as despesas do governo em 2016 e as despesas do governo previstas para 2020. Tudo sobe de uma maneira assombrosa. Benefícios previdenciários de 500 bilhões de reais para 682 bilhões de reais. Pessoal em encargos sobe de 257 bilhões de reais em 2016 para 336 bilhões de reais. E por aí vai. As proporções aumentando. E as proporções aumentando, em percentual do orçamento, todos subindo. Benefício previdenciário comia 40%, come 46%, caminhando para 50%. Ah, mas teve a reforma da Previdência. A reforma da Previdência vai congelar. Vai congelar a despesa. Ele não vai reduzir com o tempo, porque a arrecadação vai subindo e o número vai ficando parado. Aí com o tempo, daqui 10 anos. Então, a gente não pode cometer o mesmo erro de novo. E o Congresso vai estar discutindo uma reforma tributária para encontrar uma forma mais lógica de alimentar o comedor de PIB. Só que a gente tem que ficar de olho na fome desse monstro.
A forma de alimentação do monstro a gente vai cuidar. Mas e a fome dele? Vai fazer o quê? Ele não para de comer o nosso chocolate, o nosso sanduíche, a nossa mesada, o nosso ordenado. Ordenado é legal? Ordenado é muito bom. Daí, daqui a pouco, a gente precisa mais PIB para poder alimentar o vício dessa turma. Essa turma que se especializou não é em encontrar soluções, mas em empurrar problema. Porque você imagina que o Estado vai encontrar uma solução, ele está empurrando o problema. E o problema agora é, nós vamos entrar na discussão da reforma tributária, vamos alimentar esse monstro, que eu não sei que formato tem, mas e a qualidade das despesas? Elas estão subindo. Quando é que a gente vai olhar isso? Ah, não, aí vai ter uma discussão de pacto federativo sobre a distribuição dos recursos, tá bom. Mas quando é que a gente vai olhar a natureza dos gastos? Cada linha de cada item do orçamento, qualquer empresa privada faz isso. Qualquer família faz isso, porque não dá para alimentar. Então a gente corre o risco de fazer uma reforma tributária igual a gente fez em 1965 e com o passar de alguns anos, tudo voltar a ser o que era antes. E a gente tem uma felicidade momentânea, como quem toma um pilequinho na festa, só que depois exagera, vai para o banheiro da festa e não sai de lá, fica abraçado com o vaso. Né? E é isso que a gente está vivendo. Então, queria chamar a atenção para essa loucura tributária, porque daqui para frente nós vamos ouvir falar muito nisso, porque vai ser a discussão, como foi a reforma da Previdência, esse assunto que já entrou na pauta, mas vai ter o relatório do relator que vai discutir, vai ter a votação, vai ter não sei o quê, e na hora da Previdência está todo mundo do mesmo lado. Né? Quer dizer, todo mundo que eu digo é todo o Estado do mesmo lado, está todo o Estado quebrado. Na hora da reforma tributária, tem Estado que quer uma coisa, tem Estado que quer outra, tem Estado que vai ganhar se a cobrança for na ponta, se a cobrança for no setor, blá, 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 e tem as desonerações, tem o diabo. Então esse tema vai fazer parte da nossa vida. Então eu queria trazer ele com essa alegria dessa música maravilhosa. E as vaias, hein? Estão aqui. Oba! Temos vaia? Aham. Ui! Que é isso? Olha! Seca! Olha só! Vaias pro nosso sistema tributário.